Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast As Quatro Forças. Eu sou o Gucci Adomari e antes de falar sobre o tema de hoje, eu queria pedir para você seguir a gente na plataforma digital que você estiver ouvindo, seja o Spotify, Deezer ou Google Podcasts. E se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreve no canal e clica no sininho para receber a notificação de quando o nosso episódio for ao ar. Também segue a gente nas nossas redes sociais. O Facebook é As Quatro Forças, com o numeral. O Instagram é @as4porcas. E no Twitter é @4porcas, também com o numeral. Bom, a gente comentou rapidamente no episódio 0 sobre jogadores da base que estão integrando o time profissional dos nossos clubes, né? E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso e falar como eles estão sendo utilizados pelos treinadores e qual a perspectiva deles serem utilizados durante essa temporada. E quando a gente fala de base, dos times paulistas, o mais famoso por utilizar os jogadores da base é o Santástico, né, Caio? Isso aí. Bom, eu sou o Caio, vou falar um pouco sobre a base do Santos, né, que esse ano vai ter que ser muito bem utilizada, já que a gente não pode contratar, né, por causa do transfer ban imposto pela FIFA, de algumas dívidas que o Santos não consegue pagar. E sobre o novo técnico, de como ele pode usar esses jogadores da base, né, no elenco profissional do time. Antes de tudo, eu só queria deixar uma ressalva para a geração 2003-2004, né, que dizem os jornalistas, os estudiosos de futebol, que são uma das melhores gerações que o Brasil já teve, né, e olha que a gente já teve muita geração boa, né, e muitos desses jogadores, hoje, estão no Santos, então isso, para mim, soa muito bem. A gente decidiu separar pelo menos uns 3 ou 4 jogadores aí que a gente acredita, ou que tem o seu potencial que pode ser mais explorado, ou de alguma forma melhor utilizado pelo novo técnico, ou pelo esse novo ano que está entrando, né? Então, aí temos ótimos veteranos, né, que também vieram da base, como o Alisson, o Marinho, que rodou vários clubes e voltou para o Santos agora. Temos o João Paulo e o John, os goleiros, né, que também são ótimos jogadores, com 25 anos, mas que também são da base do Santos. E assim, o Santos tem muitas promessas, são inúmeras. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando, mas a gente tem que dar espaço para os outros times também, né? Então, eu selecionei aqui 3 opções e um bônus, né? Eu quero começar falando do Ivonei, que é um meio-campista que já atuou tanto como o meio-campista lateral, como ala, já atuou flutuando nas posições, já atuou como segundo volante e como meio armador. Ele tem de 18 para 19 anos, né, agora em abril ele vai fazer 19, e ele tem uma característica muito interessante, porque até agora no Santos ele não deu certo quando ele foi testado pelo Cuca. Mas com o novo técnico, ele é muito parecido com as características que tem o Sanches Minho, que era um jogador fundamental para o Roland na Universidade Católica. E ele tem todas as características que o Roland gosta, né? Que é um cara do meio, com um desenvolvimento mental muito forte, com um posicionamento muito bom, e ele tem um físico bacana também, além do passe e da visão dele. E o que o Roland mais admira no meio-campista é a recomposição, que é essa característica de poder atuar e também ajudar defensivamente. E o Ivonei tem muito disso, o que eu acho muito legal. Só deixando aqui a ressalva do Baleeiro, do Vinícius Baleeiro, que a torcida do Santos apelidou como Baladeiro. Muito bom. E ele é baladeiro mesmo? Não, é só por causa do nome mesmo, Baleeiro, Baladeiro. Não sei, né? Vai ter. Que ele tem o primeiro combate muito bom, que era parecido com o jogador que ele tinha também, que era o Saavedra, né? Só uma ressalva, né? Outro jogador que eu acho que vai ser muito importante para o Santos é o Renier. É um jogador de 18 anos, que ele tinha um hype igual ao do Ângelo, mais ou menos. Só que ele tem uma lesão muito grave, né? Ele faz parte da seleção sub-18 e ele é aquele ponta rápido e agressivo, aquele cara que incomoda a defesa, incomoda os laterais, a zaga. Ele só precisa melhorar um pouquinho a finalização. Mas eu acho que ele vai ser muito utilizado pelo Roland e o menino tem muito potencial mesmo. Continuando nessa mesma linha, a gente tem o Ângelo, né?
O Ângelo é aquele jogador extra classe, né? Da geração de 2004 que eu tinha falado. E, assim, ele é um jogador completo. Ele, inclusive, uma curiosidade, ele foi o segundo jogador mais jovem a estrear no jogo oficial pelo Santos, né? Ele só perdeu pro Pepe, né? Que ele estreou com 15 anos e alguns meses. O Pepe tinha 15 anos e um pouquinho menos de meses. E agora ele está sendo testado como camisa 10 pelo Holland, né? Que é tipo aquele meio armador. Ele é um ponta de origem, né? Mas como o Santos precisa de um meio armador e não tem isso hoje no elenco, e não pode contratar também, ele está sendo testado, né? Quem sabe dá certo. Só para efeito de comparação, para vocês entenderem como esse Ângelo está numa ascensão muito grande, o Liverpool da Inglaterra estava pensando em fazer uma proposta para esse garoto em 60 milhões de euros, que hoje, no preço que está o euro, dá mais ou menos 405 milhões de reais. A multa dele é de 100 milhões de euros, que dá 670 e poucos milhões de reais. Mas só para efeito de comparação, o Neymar, quando foi vendido, o Santos alega ter recebido por ele 17 milhões de euros, que dá 54 milhões de reais. O Barcelona fala que gastou 57 milhões de euros, que dava na época, né? 182 milhões de reais. O Ministério Público da Espanha está investigando uma denúncia que diz que o Barcelona pagou 74 milhões de euros, que dá 236 milhões de reais. E o jornal El Mundo disse que, na verdade, esses números são maiores. São cerca de 95 milhões de euros, 303 milhões de reais. Então, só para ter uma definição mais ou menos do que a gente está falando aqui, a gente tem aí um Ângelo custando 405 milhões de reais e o Neymar que saiu no cenário mais abrupto por 303 milhões de reais. Assim a gente já consegue ver o quanto está o nível que o pessoal coloca futuro nesse menino Ângelo, né? O Liverpool ainda tem um negócio muito grande neles, que eles perderam a oportunidade de comprar o Neymar e depois perderam a oportunidade de comprar o Rodrigo. Então eles querem o menino da base do Santos porque já viram que dá certo, né? Eu acho só que a gente tem que levar em consideração também que não menosprezando o Ângelo, nada disso, mas hoje em dia o mercado do futebol ele está muito mais inflacionado, né? Os valores. Sim, claro. Justamente até por negociações recentes. O Vinícius Júnior, quando foi para o Real Madrid, foi por um valor muito alto. O Rodrigo para o Real Madrid foi também um valor bastante alto. Mas desses jogadores, o Ângelo a gente sabe, já falou aqui no episódio 0 que ele é um jogador diferenciado. Eu queria chamar a atenção, que você falou rapidamente dele, do Vinícius Balieiro. Eu acompanhei ele em alguns jogos e me chamou muita atenção o fato dele poder jogar tanto como lateral como de volante. Eu acho que ainda mais num momento em que o Santos não pode fazer contratação, financeiramente não está bem, eu acho que essa versatilidade dos moleques da base pode ser muito boa para o Santos. E assim, o Vinícius Balieiro não é um jogador genial, mas é o que a gente falou no episódio 0 também, comentou por cima. Não é todo mundo que vai ser craque, nem precisa ser. Eu acho que o Vinícius Balieiro pode ser muito útil sim para o Santos. Sim, é exatamente o que você falou, tá inflacionado o mercado, mas no momento a gente está vivendo uma pandemia, então os jogadores estão valendo menos porque os times estão com menos dinheiro, né, para contratar. E o Liverpool, nesse momento, pensando em fazer uma proposta desse tamanho para um jogador, acho que é muito significativo. Não, com certeza, isso sim. E agora eu vou pro meu bônus. O meu bônus, só quero deixar bem claro que eu não estou falando aqui de jogadores como Sandri, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Kaique, Pirani, Alex, Wagner Palha, porque eu acho que esses jogadores, eles já estão no nível que eles já estão no time profissional, assim, e já estão brigando por vários titulares, são ótimos reservas, ou são consolidados, já disputaram a Libertadores. Então, é por isso que eu estou falando desses outros jogadores, né? E agora eu vou pro meu bônus. O nome do jogador, eu acho que muitas poucas pessoas vão conhecer. É Miguel Ángel Terceiro Acunha. E muitos lugares, antigamente ele era chamado só de Miguel Acunha, e hoje em dia está usando mais Miguel Terceiros. Ele é um meio ofensivo boliviano que está no Santos. Ele veio do Santos a partir de uma negociação com o Santa Cruz da Sierra, com intercâmbio. Ele jogou contra o Santos e o Santos viu interesse no garoto
e tá na base desde o Sub-15, desde 2008, mais ou menos. Hoje o menino vai completar 18 anos em 2022, e é quando o Santos vai poder fazer um contrato profissional, já que a FIFA proíbe fazer contratos profissionais com jogadores que sejam menores de idade, né? E é por isso que o Santos até não tem tanto divulgação desse menino, por medo de outros clubes poderem passar na frente dele na hora da contratação, né? Ele joga muito centralizado entre os volantes, ele é veloz, tem um domínio de bola incrível, o drible dele é fenomenal, o pé esquerdo dele é muito bom, porém ele ainda precisa melhorar um pouco a finalização. É um garoto que os bastidores do Santos tratam como muito talentoso, com visão de jogo descomunal, que carrega muito bem a bola, tem aquele primeiro toque, sabe? Aquele primeiro toque de você receber a bola, você saber o que vai fazer, para quem vai tocar, aonde você vai jogar essa bola, e dizem que isso é o grande diferencial dele, né? E tá empolgando muito os bastidores do Santos, tem 16 para 17 anos, e é um jogador que, inclusive, a Copa Nike, o Santos ganhou, e foi em cima dele, que o menino fez gol na final, e inúmeros outros gols durante a competição. Boliviano. Eu confesso que particularmente eu não conheço esse jogador, talvez o Santos esteja de fato escondendo ele muito bem, mas agora, Léo, eu quero saber de você, se o Corinthians tem tantos valores assim quanto o Santos tem. Bom, em questão de valores, eu confesso que eu não sei, né, quais são os valores estipulados. Eu quis dizer valores, não o valor financeiro. Sim, claro. Uma joia, por exemplo. Sim. Bom, vamos lá. O primeiro que eu escolhi aqui, eu também tenho 3 e um bônus, né? O primeiro que eu escolhi, ele acredito que seja o jogador mais jovem hoje a integrar o elenco profissional do Corinthians. Trata-se do lateral esquerdo de 16 anos, Guilherme Biro, né? Biro é um apelido em referência ao volante Birubiru, né, por conta do cabelo que ele tem, que é parecido com o cabelo do Birubiru. E ele é um lateral esquerdo, e acho que acredito que é o jogador desses que eu peguei que tem o caminho mais difícil para chegar no time principal, pelo fato da concorrência, né? Porque hoje tem o Fábio Santos, que apesar da idade ainda joga em alto nível, e o Lucas Piton, que é o reserva imediato. Mas o Biro, ele é um lateral muito habilidoso, ofensivo e driblador. Diferente dos últimos dois da base do Corinthians, né, que foram o Lucas Piton e o Carlos Augusto, que eram mais técnicos, são mais técnicos, né? Hoje o Carlos está no Monza e o Piton, como eu disse, é o reserva imediato do Fábio Santos. Eles são laterais mais técnicos. E o Biro, ele é mais ofensivo, mais driblador. Lembra muito, inclusive, o Guilherme Arana, pelo fato da ofensividade, um estilo mais de drible. E a única coisa que eu ainda não tenho uma avaliação muito boa, porque eu não, por falta de conteúdo mesmo, é a parte defensiva do Biro. Eu não sei como que ele tá nessa questão defensiva, porque, por exemplo, o Piton, ele sofre um pouco na hora da defesa. Como eu disse, ele lembra muito o Arana, né, em alguns estilos, só que ele tem uma vantagem em relação ao Arana, que é a bola parada. O Biro, ele bate escanteio, bate falta, coisa que o Arana, pelo menos na época do Corinthians, não fazia. Não sei como hoje em dia ele faz, sim. Ele faz, né? Na época de faltas laterais no Galo. Na época do Corinthians ele não batia. Não sei se era por conta de um Jetson tá no elenco, alguma coisa. Mas ele não. Questão de desenvolvimento também, né? Sim, também. Da Europa, etc. E o Biro, ele tem essa. E bate bem de fora da área também. Que para um lateral esquerdo, a gente tem históricos bons com laterais que batem bem de fora da área, né? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha, só para aproveitar que você citou ele. Eu vi alguns jogos da base do Corinthians alguns anos atrás, acho que era na Copinha, se eu não me engano. O Lucas Piton me agradava muito ofensivamente, como você falou. Sim. A foto dele quando você joga o nome dele no Google, inclusive, ele tá com o meio da cabeça raspado e uns cabelos perdidos do lado, muito boa foto. Depois eu vou mandar para vocês no nosso grupo do WhatsApp. Mas você acha que o Lucas Piton, ele teve
algumas chances no time titular, o Corinthians quis trazer o Fábio Santos do Galo, e aí o Lucas Piton perdeu um pouco de espaço. Você acha que o Lucas Piton, ele é o lateral sucessor do Fábio Santos? Ou você acha que esse Guilherme Biro vai virar maçã? Eu acredito que ainda é o Piton. O Piton, ele tem muito futuro. Como eu disse, ele é um lateral muito técnico, né? Que com um bom cruzamento, ele bate bem na bola quando precisa fazer algum cruzamento, alguma coisa, mas ainda peca na parte defensiva, e talvez eu acredito que tenha sido por isso que o Corinthians trouxe o Fábio Santos, também para dar um auxílio maior para ele. Até porque com 18, 16 anos você é muito novo. Exatamente. Então, você tem ali a experiência do Fábio Santos, que ele acredito que vai agregar muito, tanto para o Piton quanto para o Biro, quando assumir essa titularidade da lateral esquerda mais para frente. E pelas características do Guilherme Biro, ele é quase um Reinaldo, então, né? Bate bem na bola e não sabe marcar. Mas é... Respeite o King Naldo, por gentileza. E quem que é o próximo, Léo? O próximo é o Cauê, centroavante de 18 anos. O Cauê, ele é rápido, inteligente, técnico e matador, que é o mais importante. Nossa, como é diferente ele está do ele jogo. Ser bonito agora, né? Então, eu até coloquei aqui que por algum motivo que eu não sei qual, ele tá atrás ainda tanto do jogo quanto do Leonatel na disputa por posição. Por algum motivo desconhecido que só o Wagner Mancini sabe. Nossa, ele tá atrás desses dois. O Gil, assim, a história do Gil no Corinthians é incrível e tal, mas hoje, olhando o futebol hoje, um cara com as características, estar atrás do Gil é realmente preocupante, né? Sim. Do Jô. Ele acredito que hoje ele é um centroavante que esteja em melhor forma física, né, dentro do elenco corintiano, porque a gente conta com o Jô, que tá gordo, né? Colocando aqui em palavras claras, o Jô tá gordo. E o Leonatel, que não é centroavante, ele joga improvisado quando joga ali, né? De centroavante. Ele é utilizado lá em situações de jogo mais, né? Também, porque a característica principal é a velocidade. Eu lembro que ele foi titular contra o São Paulo no segundo turno do Brasileirão. São Paulo perdeu. E ele foi o atacante titular do Corinthians, porque eles jogaram muito no contra-ataque. Então o Leonatel para correr ao invés do Jô, que não é a característica dele, fez a diferença. Sim. O Leonatel, se ele jogasse o que ele acha que joga, ele seria um bom jogador. Muitos jogadores têm esse problema, né? Sim. Então eu acho que o Cauê era um cara que hoje era o cara que, desses que eu escolhi, o que mais teria chance no time titular. Mas, por escolha do técnico, ou, sei lá, de empresário, né? Porque não pode deixar o jogo de fora, ele não joga. Mas a gente espera que isso mude o quanto antes, né? Porque ele precisa de uma oportunidade, ainda mais que o nosso centroavante titular hoje não corresponde à altura. Desculpa me interromper, me lembrei aqui daquele Carlinhos, que era centroavante do Corinthians na base também, certo? Sim. Ele fez eu não lembro qual edição que foi, mas eu lembro que ele fez uma boa Copa São Paulo. 17. E não chegou a ter oportunidade, de fato, no time principal, né? Não. Ele jogou, inclusive, contra o Jô. Com o Jô, na verdade, né? Sério? Sim, no time de 2017. Ele subiu pro profissional aquele ano. E contra o Jô também, porque ele tá no São Caetano. Tá disputando o Campeonato Paulista. Eu vi ele em algum time aí, não lembro qual. Mas você acha que o Corinthians tem um problema em dar chance para centroavantes? Porque eu sei que São Paulo tem. Centroavantes de São Paulo revela não servem pro profissional ou não são utilizados. Você acha que o Corinthians tem algum problema com isso? Eu acho que o Corinthians tem problema em usar a base. Independente da posição. Independente da posição, O centroavante, que eu lembro que na base estava tendo uma expectativa muito alta e chegou no Corinthians e acabou não sendo tão aproveitado, não sei se por deficiência técnica ou por tática, e nem sei onde anda hoje, mas é aquele tanque, né? Douglas Tanque, sim. Douglas Tanque. Muita gente comparava ele com o Adriano.
Eu lembro. Por conta da força física, também era canhoto. É Douglas Tank o nome? Douglas Tank, é. Eu achei que eu já tirei esse cara no FIFA, essa cartinha. Nossa, mas faz tempo, né? Sim, ele subiu junto com o Marquinhos em 2012. Ele tá no futebol português. Isso. No Passos de Ferreira. E você falou 2, né? Agora vai pro terceiro da lista. O terceiro é o GP, né? O Gabriel Pereira, que é um atacante de 19 anos, que joga pelo lado direito, né? Fazendo o famoso facão. Canhoto, né? Ele joga invertido ali. E eu acho que acredito que ele é o jogador que hoje é mais difícil de conseguir uma posição por conta do Gustavo Mosquito hoje ser um dos poucos titulares incontestáveis do time do Corinthians. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Uma surpresa muito positiva, né? Sim. É o Mosquito. Que tá jogando muito bem, voltou de lesão e continuou jogando muito bem, voltou com gol. Nicolas Cage de Itaquera, né? Nicolas Cage de Itaquera. E então eu acho que é o que tem, além, depois do Biro, tem uma concorrência muito grande. Né? Então, mas ele é um jogador com muito futuro, velocidade, um bom chute de longa distância, só que ele ainda tem um problema que ele é muito franzino, né? Magrinho e tal, ele lembra muito o Pedrinho quando subiu pro profissional. Ousadia e anemia. Exatamente. Eu só espero que ele não seja tão morto quanto o Pedrinho, né? Porque esse jogador franzino vem pro peixão que dá certo, vem pro peixe. O Pedrinho dava 2 piques e morria o resto do jogo. Então eu espero que Só que o Pedrinho tinha problema com a alimentação, ele não conseguia comer direito. Eu espero que o GP não siga esse mesmo caminho. Tomara. E o Léo, você comentou que ele disputa a posição com o Gustavo Mosquito, mas eles têm características diferentes, né? Eu vou fazer meu comentário, você me corrige se eu estou errado. Sim. O Gustavo Mosquito, de fato, é um atacante de velocidade. Ele é destro, joga pela direita, sempre buscando o fundo para dar assistência, entrar na área e finalizar. E o Gabriel Pereira, como você falou, ele é canhoto. Dos poucos minutos que eu vi ele jogando, nos jogos do Corinthians que eu pude acompanhar, pude fazer, o Gabriel Pereira ele me parece um jogador menos rápido, só que mais técnico. Mais técnico, sim. Que seria aquele ponta construtor. Exatamente. Então, o Gustavo Mosquito, quando joga aberto, ele joga dando amplitude e o Fagner cai mais pelo meio. Sim. O Gabriel Pereira teria uma característica diferente. Você acha que ele também disputaria a posição com o Casares, por exemplo? Acredito que sim, pelo meio. Porque o Pedrinho também fazia isso, né? Jogando pela ponta, vindo pro meio. Então eu acho que ele pode sim disputar a posição com o Casares, numa boa. Beleza. E eu ia falar agora do São Paulo, né? Que era o nosso combinado, mas o Gabriel Neves não deu o ar da graça dele ainda no episódio de hoje. Acho que tá com sono, tá com preguiça. Não, tô aqui ouvindo vocês, aulas e aulas de vocês. Aulas cria, né? Exatamente. O Léo não tem o bônus ainda? Léo, você tem um bônus. O bônus. Qual é o bônus? O bônus hoje é o único jogador da base, né, que vem jogando, né, que é o Rodrigo Varanda, que tem 18 anos, foi pai aos 14, como a gente mencionou no episódio 0. E ele também é um atacante que na base ele jogava ou pelo lado direito ou centralizado ali fazendo um falso 9, mas com o Mancini ele joga ali pelo lado esquerdo. Né? Ele também tem muito futuro, eu acredito, parece ser bom de bola, mas ele ainda comete alguns erros por falta de experiência. Né? Então eu acho que são coisas que dá pra gente relevar. Né? E com o tempo ele vai melhorando esse tipo de coisa. E um fato muito importante do Varanda é que ele fez o primeiro gol dele como profissional no derby, né, contra o Palmeiras, aquele jogo de 2-2. Caiu uma chuva torrencial em Itaquera. Provocou. E nesse jogo, o Gabriel Silva, que o nosso Neves talvez cite mais pra frente, também fez o primeiro gol dele nesse derby aí. Já que o Neves já falou, já que o Neves participou 2 vezes do programa já, vou deixar ele um pouquinho para depois.
Vou falar agora do meu tricolor paulista. Maravilhoso. Tá bom, Neves? Você espera um pouquinho. Fica à vontade. Ô, Neves, pensa pela hora positiva. Às vezes o melhor fica por último. Exatamente. Os últimos serão os primeiros. Eu vou falar, separei 4 nomes aqui. Um deles eu já citei no episódio 0, quero falar um pouquinho mais de novo, que é o Rodrigo Nestor. Uma coisa que eu não falei no episódio 0 é que o Rodrigo Nestor tá com uma novela aí para renovar o contrato dele. Ele foi criticado muito forte pelo Arnaldo Ribeiro numa live do jornalista recentemente, e o Rodrigo Nestor criticou o Arnaldo Ribeiro no Twitter, falando que as pessoas não sabem o que está acontecendo na carreira dele, na questão de renovação, e muitos torcedores criticaram o Rodrigo Nestor, chamando ele de mimado, etc., porque não está querendo renovar o contrato. O segundo, eu quero falar do Wellington, que é um lateral esquerdo e estreou profissionalmente no São Paulo contra o Flamengo na última rodada do Brasileirão, só isso. No jogo que foi utilizado pela primeira vez, né, nessa transição do Crespo, entre Diniz e Crespo, foi utilizado pela primeira vez em cima com 3 zagueiros. O Wellington é um lateral esquerdo que tem características opostas ao Reinaldo. Reinaldo, como eu falei na parte do Lucas Piton lá, do Guilherme Viro, o Reinaldo ele é muito ofensivo, já o Wellington ele é um pouco mais equilibrado, eu diria. Ele não é tão bom ofensivamente, mas ele não deixa tanto a desejar na defesa. Eu, particularmente, quando vi jogos do São Paulo na base, não achei ele tudo isso, mas é aquela história, talvez não ser tudo isso, tá ótimo também. O segundo que eu quero, o terceiro, na verdade, né, que eu quero falar é o zagueiro Diego Costa. Ele surgiu muito bem quando ele foi alçado ao time titular pelo Diniz, só que ele cometeu muitos erros individuais que resultaram em gols, ou quase gols para os adversários, e ele acabou se queimando. Foi no momento em que o Diniz promoveu a entrada dele e do Léo como dupla de zaga, porque o Arboleda e o Bruno Alves não tinham, no entendimento do Diniz, não tinham a qualidade necessária para sair jogando no campo de defesa, naquela proposta maluca do Diniz. Só que o Diego Costa cometeu alguns erros defensivos e aí ele foi para o banco. Desde então ele teve poucas chances, mas eu acho que ele é um zagueiro de qualidade técnica muito boa, tanto que na base, na última papinha dele, ele chegou a ser utilizado como primeiro volante. E nesse esquema de 3 zagueiros do Crespo, talvez ele possa crescer de rendimento justamente por isso. E por último eu queria falar do Galeano, que é um atacante paraguaio de São Paulo, foi muito bem na Copa de São Paulo do ano passado. E a torcida pediu muito ele recentemente, né, principalmente no final do Brasileirão 2020, porque o São Paulo estava numa queda, o time não tinha velocidade e a torcida pediu o Galeano. O problema é que o Galeano não necessariamente é um jogador de grande velocidade, assim como parte da torcida pensava. Ele se destacou muito por ter um bom chute na copinha, e o problema do Galeano é que, por ele ser estrangeiro, e o São Paulo ainda nessa negociação, /novela, série infinita da Netflix, o Galeano, se o São Paulo trouxer o Gabriel Neves, bom, passamos por problemas técnicos, mas estamos de volta. Só para encerrar minha fala sobre o Galeano, talvez, se o São Paulo de fato trouxer o Gabriel Neves e está numa novela absurda, o Galeano seria o 6º estrangeiro do elenco. E só 5 podem ser relacionados por partida. Então, ainda mais ele tem a concorrência do Rojas, que é um dos estrangeiros, do Bruno Rodrigues, que foi contratado para essa temporada, e do Paulinho Boia, que voltou recentemente de lesão, e segundo informações do Eduardo Afonso, da ESPN, Paulinho Boia está treinando bem e está começando a trabalhar com o Crespo. Então, vamos ver como que ele vai se sair com ele. Opa, esse barulho foi o Caio voltando. O problema técnico que a gente teve aqui foi a queda do Caio. Mas agora ele já está de volta. Tudo certo, Caio? Ixi. Vamos levar como um sim. Quem cala consente, né? Eu queria só encerrar. Desculpa, o que eu falei foi: acontece nos melhores programas. Acontece mesmo, o Caio tá de volta, agora com o microfone funcionando também.
para encerrar minha participação nesse podcast falando sobre a base de São Paulo, eu queria contar uma história que eu contei aqui em off pro pessoal. Estamos de volta depois dos comerciais, mais conhecidos como o Anchor nos sabotou, mas a gente voltou, né? Problemas técnicos. Coitado do nosso editor Natan. Coitado do Natan. Natan, mil desculpas e muito obrigado pelo seu trabalho. Como eu estava falando sobre Vou recapitular. Eu tô com uma revista Placar de julho de 2008 aqui, que fala que em 2010 o São Paulo poderia montar um timaço de jovem, de garotos vindos da base. E a matéria destaca o goleiro Richard, que hoje está no Ceará, o Oscar, que saiu obrigado do São Paulo e está jogando atualmente na China, o Wellington Risadinha, volante com passagem pelo Atlético, hoje está no Flu, e o Lucas está um pouco mais a fundo, o Lucas Moura, que ele era uma categoria mais nova em relação a esses jogadores. E também, por último, que eu vou falar aqui, do Henrique Almeida, que ele também está como destaque nessa matéria. Ele brilhou com a camisa da seleção sub-20, se eu não me engano, no Sul-Americano. Inclusive, foi artilheiro do Mundial depois. E eles falam na matéria que o Rogério Ceni ia se aposentar em 2010 e no final o Rogério só se aposentou em 2015, né? E o mais da hora disso tudo é que a revista tá toda assinada por esses moleques que estão na foto, porque eu tinha uma professora que dava aula para eles lá quando eu morava em Cotia. Ô, Guti, Oi. só uma dúvida. Esse Henrique Almeida aí é aquele que jogou no Curitiba ou não tem nada a ver? Esse mesmo. Rodou vários times, jogou no Botafogo também. E alguns outros aí, que acho o Goiás, ele mesmo. Prometia muito e infelizmente não vendeu tudo que era esperado dele. E Neves, agora que você fez sua terceira participação no programa, vai ser o momento de falar. Eu falei no momento em que o Léo estava falando do Rodrigo Varanda, fez o primeiro gol dele no derby, e eu falei que o Gabriel Silva também fez. E no episódio piloto, você comentou sobre o Gabriel Silva. Ele tá na sua lista? Claro, ele abre a minha lista, grande Gabriel Silva. Já tem até o nome de craque, né? Academia de Gabriel. Tá roubando minha piada, hein? Roubando sua piada. Eu só queria dizer que o Neves está tão sumido quanto o Sornosa em jogo do Corinthians. Os episódios todos se conversam aqui nesse podcast. Sim. Mas fala aí, Neves. Então, eu não sou um cara que acompanha muito a base do Palmeiras, né? Vou ser sincero. Então, para esse programa, eu dei uma de PVC. Fui dar uma pesquisada, peguei uns números aqui. Até porque o Palmeiras ele não tem muita tradição em base, né? Só em escola de goleiros, nunca foi um time muito formador. Agora que passou por uma reformulação com o Paulo Nobre, de 2013 para cá, o Palmeiras vem tendo frutos com a base e gerando garotos e títulos na base, né? Então é algo bem recente, assim, pra gente mesmo, até como torcedor. O torcedor do Palmeiras é acostumado a querer medalhões, gente já pronta, não tem muita paciência com jovens, está aprendendo a ter paciência. Agora, com os títulos que a base ajudou a trazer, a gente está com uma paciência maior e espero que o Gabriel Silva usufrua dessa paciência, né? Porque eu mesmo confesso que quando ele estreou no dia 23 de agosto contra o Santos, ano passado. Eu odiei o Gabriel Silva em campo. Ele entrou, 30 minutos. Ele perdeu uns 2 gols, assim, meio absurdos pra mim. E eu já fiquei, meu Deus, quem é esse moleque horrível? E aí eu fui ver que ele não era horrível. O Gabriel Silva, ele tem números... como tipo palmeirense, assim, né? Exatamente. E o Gabriel, ele tem números absurdos. Em 2019, ele fez 40 gols em 46 jogos. Ele fez gol em todas as finais nacionais do Palmeiras na temporada. Foi Paulista Sub-17, Copa do Brasil Sub-17, Supercopa do Brasil Sub-17, Paulista Sub-20, Brasileiro Sub-20. Todos esses jogos, o Palmeiras sendo campeão ou não, ele fez gol. Isso vem desde 2018. Em 2018 ele foi o vice-artilheiro das categorias de base pelo Palmeiras. Só ficou atrás do Fabrício. Então é um jogador que o Abel Ferreira ele cresceu o olho, inclusive. Tem um trecho de uma entrevista que o jornalista comenta com o Abel Ferreira e ele fala que uma das coisas que atraiu ele pro Palmeiras foi a base.
O Gagliotti falou assim, ó, nós estamos usando muito a base, nós temos muitos jogadores de talento para você usar. E o Gabriel Silva foi um jogador citado nessa conversa. E o Gabriel Ferreira é um cara que já é meio apaixonado no Gabriel e com certeza ele vai ser muito usado. Espero que ele traga frutos pra gente. Esse é o primeiro jogador, Gabriel Silva. O primeiro gol dele foi contra o Corinthians, né? Primeiro e único até agora. Tá na hora de aumentar essa listinha de gols aí, Gabriel. Vamos lá, vamos pra mas cima. fica difícil aumentar a lista com o campeonato paralisado, né? Sem jogar, com certeza. O meu segundo nome que eu trago é o Renan. Zagueiro, ele tá no Palmeiras desde 2013, desde sub-13. Ele já subiu profissional, já jogou 14 jogos. Ele nunca não foi um destaque até agora nas partidas, mas sempre muito seguro. Ele passa despercebido e percebido ao mesmo tempo, né? Despercebido que ele não faz. E por ser um zagueiro, os olhares dos telespectadores estão muito em cima dele, né? Só se você comentar e tal. Ô, Neves. Oi. Eu só queria dizer que a melhor qualidade de um zagueiro é passar despercebido, porque se ele fica muito percebido é porque ele falhou, porque ele errou, aconteceu alguma coisa. O zagueiro passa despercebido é porque deu tudo certo. Eu concordo com você. E ele é um cara que ele joga mais pela esquerda, já até foi improvisado na lateral esquerda quando o Palmeiras precisou. E é uma dessas joias aí que eu acho que vai trazer muitos frutos pra gente nesse ano, é bom a gente ficar de olho. Ele, inclusive, foi campeão da Copa do Mundo Sub-17 com a seleção, ao lado do Gabriel Veron. Agora que vocês têm ele, vocês podem mandar o Gustavo Gomes pro Tricolor, então. Ah, claro, que isso. Já tá lá, já. Negócio fechado? Sempre. Vai trazer uma Arboleda pra gente, de novo, igual aquela vez? Vocês sério, Arboleda? Não, mas falando sério, Gustavo Gomes hoje é o melhor zagueiro em atividade do futebol brasileiro. O cara é incrível. Da América do Sul, tranquilamente. Sim, tranquilo. Quando ele tá preocupado em jogar e não em bater, né? Olha, eu acho mas eu gosto dos dois. Eu acho que o zagueiro do Boca Juniors, o Esquerdos, também é muito bom. Aqui, assim, o Boca Juniors tem um time muito fraco defensivamente, mas aquele Esquerdos, acho que tá no mesmo nível aí, hein? Carada, o Marinho deitou em cima dele, fraco demais. Para. Bom, vamos... Tô brincando. Mas Gustavo Gomes, Palmeiras, quem mais pode substituir um titular do Palmeiras aí no futuro? Ah, não, meu terceiro nome é o Veron mesmo. O Veron, ele subiu, promessa, era o nome mais falado. Foi o jogador mais jovem da história do Palmeiras atuar na Libertadores, por exemplo. Ele teve um começo melhor que o do Gabriel Jesus, marcou 4 gols em 14 jogos. Jesus tinha feito, 1 ou 2, não me recordo. Mas ele sofreu muito com lesões, né? Então ele ficou muito nessa de joga, não joga. E por ser um garoto, não era titular absoluto. Então ele não chegou a ficar pronto o suficiente, pelo menos na minha visão. Eu acho que agora, nesse ano, o Palmeiras está fazendo um fortalecimento muscular com ele, para ele ter essa sequência. Eu acho que ele vai chegar e vai vingar. Meus 3 nomes são o Gabriel Silva, que é um atacante rápido, que cai pelos lados. Lembra muito o Gabriel Jesus, inclusive. O Renan, zagueiro que joga mais pela esquerda e também pode fazer a ala esquerda. E o Veron, que já é de conhecimento mais público da galera. E eu trouxe um bônus, né? Pode falar, pode. Antes de você falar o seu bônus, eu queria fazer um comentário sobre o Veron. 2, na verdade. O Veron, ele realmente, assim, sofreu muito com lesão, como você falou. Mas se ele tiver clinicamente bem, não sofrer com lesão, eu acho que ele é um jogador bastante diferenciado, de fato. A qualidade que ele tem de finalização para um jogador que joga aberto, pelo menos nos jogos que eu vi, não sei se na base ele chegou a atuar centralizado no ataque, mas ele tem uma qualidade de finalização que não é tão comum para jogadores que atuam como ponta, por exemplo. Além disso, ele tem uma velocidade absurda, né? E ele é bom tecnicamente, né? Ele sabe usar o curto espaço. Exatamente. E o segundo comentário a respeito dele, que talvez seja o mais importante de todos, é que o cara gosta de Juliette, né? Então, não a do BBB, o óculos. Ele gosta do óculos Juliette. E acho que esse é o comentário mais importante que tem para ser feito sobre Gabriel Veron. Mas quem que é seu bônus aí? A melhor característica do Veron é gostar de Juliette, tá certo? Exatamente. Cara, o meu bônus ia ser um jogador, mas eu vou mudar porque o Caio comentou, antes de começar o programa, sobre um jogador que
da base que é destaque na Bolívia, né? Eu fui atrás aqui nesse meio tempo e eu vi que realmente é um por isso jogador... você tava quieto? Eu tava dando uma olhada aqui. O cara é um estudioso, você percebe, ele não fica quieto à toa, ele tá estudando. E o nome do jogador é Robson Bolívia. O primeiro time de base dele foi o Corinthians, lá quando ele era bem pequeno, com 13, 14 anos. Calma. Ele é boliviano e o nome dele é Robson Bolivian? Na realidade, ele é brasileiro e boliviano, porque a mãe é boliviana e o pai é brasileiro. Mas Então, Bolivian é apelido ou é sobrenome? Não, o Bolívia é apelido. O nome dele é Robson Matheus. Ele virou Robson Bolívia porque quando ele foi jogar no Sul-Americano Sub-17 pela Bolívia. Bolivian, tipo Brazilian. Não, Robson Bolívia. Tá bom, desculpa. Não, então, ele é um meia muito habilidoso, ele pega a faixa de capitão mesmo, é o clássico camisa 10, ele que comanda o meio campo. Tava vendo uns vídeos dele aqui. Ele é um cara mais assistenciador do que finalizador, apesar de finalizar muito bem. E ele já teve até uma chance de treinar com o profissional na época do Mano Menezes. O Mano Menezes subiu ele para ele ter esse contato com o elenco principal. Ele até deu uma entrevista falando que o Scarpa era referência para ele, estava muito feliz. Ele jogou uns jogos, assim, treinos com o elenco principal, mas acabou não estreando no principal ainda. E eu vi que o Palmeiras renovou o contrato dele para elenco principal por mais 3 anos. Então eu acho que há uma tendência dele ser aproveitado ou no mínimo ser emprestado para trazer um retorno mais técnico pro Palmeiras na frente. Quantos anos ele tem, você falou mesmo? Eu não falei a idade dele, ele tem 18 anos. Legal. Ele tem um tempo aí pra aparecer ainda. Então, quando eu tava pesquisando sobre o Miguel Ángel, né, Miguel Terceiros, enfim, eu dei uma olhada, eu vi esse cara e falei, o cara é o 10, entendeu? Tipo, o Miguel Ángel tá ali, também é um destaque do Santos, mas o cara é o 10, o cara é o cérebro do time da Bolívia, que não é ruim. O time da Bolívia Sub-20 não é ruim, é um time muito competitivo, muito bom, né? Bate de frente. Perdeu de 2-0 do Brasil, mas assim, você pensar, tipo, num Brasil e tal, com tantos jovens, geração 2004, a Bolívia perder de 2-0 não é um resultado absurdo e tal. O time da Bolívia é bem ajustadinho, é muito bom. Sim. Só uma informação jornalística aqui a título de curiosidade, tá? Eu entrei no site da Base, que é chamado Da Base mesmo, tudo junto, que é o portal com cobertura nacional e internacional das categorias de base mais conhecida aqui na América do Sul. E eles montam um rankzinho, assim, de títulos e tal, igual a CBF faz, aquele ranking da CBF. E o Palmeiras vem liderando de 2016 até 2021 com 56 títulos. É o clube que mais ganhou títulos na base nos últimos 5 anos. Então eu acho que isso aí é fruto de um trabalho que está sendo investido realmente. Não é só... Esses meninos que subiram agora não são um acaso, não. É um trabalho que está sendo bem feito mesmo, a questão de médio prazo para agora. Sim, eu acho muito interessante, se vocês me permitirem a colocação, de que num elenco tão recheado de estrelas, tão recheado de jogadores que eram considerados assim, o melhor da posição no Brasil, igual foi o caso do Lucas Lima, né, que o Palmeiras contratou ele do Santos, do Marcos Rocha, né, porque ele foi contratado no Atlético Mineiro, os jogadores estavam pretendidos pela seleção brasileira e tal. Jovens terem tantas oportunidades no time do Palmeiras, eu acho isso muito incrível, sabe, tipo, no ninho de cobras, que como a gente fala que tem muitas estrelas, é tipo um ninho de cobras, uma pica a outra e tal, ego inflado, e o técnico chega e falou assim, não, beleza, ok, mas a gente tem um jogador da base muito bom e ele vai jogar, entendeu? Colocar o moleque da base para jogar em cima desses jogadores, eu acho isso um trabalho muito bom que o Palmeiras faz. Realmente é muito legal, mas veio de trabalho competente e necessidade, né? Porque quando o Matos veio de 2014 para 2015, o Palmeiras estava mal visto no mercado, então ele veio com o intuito de levantar a nossa moral e trazer jogadores, não era pra gente usar a base, tanto que a gente mal usou a base de 2015. No máximo o Gabriel Jesus que despontou assim, e é isso. E eu não odeio o Matos, acho que ele fez um trabalho importante naquela época, mas a longo prazo, assim, eu acho que ele foi um pouco prejudicial nesse sentido, porque o Palmeiras tá fazendo um trabalho muito forte na base e a gente não aproveitava. E a gente começou a aproveitar isso agora, na última temporada praticamente, mais por uma questão de necessidade, porque a gente inchou o elenco com jogadores que teoricamente viriam para resolver, e metade não resolveu, outra metade resolveu.
E aí precisava dar um desafogo no caixa, e aí a gente olhou pra base e falou, opa, a gente tem produto aqui, né? Não precisa ficar contratando. E aí a gente fez essa mescla. Esse é um elogio pro Gagliotti, mas ao mesmo tempo fica aí a crítica, que a gente sabe que não foi, assim, 100% orgânico. Foi uma questão um pouco de necessidade também. E aí, Mas o Alexandre Matos, ele fez umas contratações de qualidade duvidosa, né? Não, ele fez várias contratações de qualidade duvidosa. Eu não... Cita que você menos gosta. Leandro Almeida. Grande Maldito. Leandro Almeida. Nossa Eu não lembrava desse cara. Já passei tanta raiva com o Leandro Almeida. Misericórdia. Pra mim... teve um cara que ele trouxe da Fiorentina também, que acho que jogou 3, 4 jogos, ele era um ponta, meio atacante. Ele era muito ruim, e era brasileiro ainda. Nem lembro o nome, mas enfim, são várias contratações duvidosas. Eu lembro dessas características, eu não lembro o nome do cara também. Mas assim, o Matos foi quem trouxe o Gustavo Gomes, por exemplo. Foi no momento de extrema necessidade, ele pincelou ali, era um cara que não estava rendendo no Milan, e veio, assim, chegou e titularzaço. Então, ele também resolveu, né? Ele tem os acertos dele também, assim. E aí fica na conta de cada palmeirense analisar se é mais erros ou acertos. Isso aí não é meu papel no momento. Olha... ia chamar agora já. Você falou que ia dar uma cornetada no Léo. Eu queria dar uma cornetada em relação à base. Porque, assim, existe um jogador no Santos que aconteceu um problema com ele no quesito de dependência química, né? Sim. E ela já até sabe. E, assim, eu acredito que todo ser humano merece segundas chances, segundas oportunidades. E o Santos deu isso pra ele. E realmente ele não aproveitou de novo. E aí o Santos deu terceiras chances pra eles. E ele não aproveitou de novo. E aí o Santos demitiu esse jogador. E o Corinthians, muito astutamente, contratou ele. E, assim, era um jogador que já estava pesando, sei lá, 450 quilos. E o Corinthians foi dar uma outra oportunidade para alguém que não queria mais a oportunidade. E acabou que não deu certo. Eu queria que o Léo falasse um pouco mais sobre o Diego Vitor. Diogo Vitor? Ele veio para integrar o time sub-23 do Corinthians. Mas é aquilo, né? Você não adianta dar chance para quem não quer ser ajudado. Exato, foi exatamente o que eu te falei isso na época, lembra? Que eu te falei, putz, eu acredito que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, mas que essa pessoa não quer oportunidade. E o Corinthians está dando uma 8ª, 9ª, 10ª chance para um cara. E eu lembro que a gente ficou muito tempo conversando sobre esse jogador. Sim. Já rescindiu, já nem faz mais parte do elenco do Corinthians, nem do Sub-23. Eu não sei qual foi o caso dele, do Diogo Vitor especificamente. Vocês falaram da questão de drogas, etc. Eu não sei se ele não continuou, ele não quis mais jogar por uma questão de dependência química ou porque a cabeça dele já não estava mais voltada para isso. E não é uma crítica a vocês, estou falando realmente, eu não sei. Só queria ressaltar aqui que a gente, não só no futebol, mas em todas as esferas da nossa vida, que a dependência química é uma doença. É uma doença, exatamente. E a gente tem que tomar bastante cuidado, não a gente só, nós 4, todo mundo que está escutando esse podcast, para lidar com essa situação. Uma das coisas que me deixa mais triste, e aí eu vou fugir um pouquinho do assunto que eu acho que é pertinente a gente falar disso, assim, o Casagrande tem um posicionamento político bastante claro. Uma coisa que me deixa muito triste não é as pessoas não concordarem com a forma que ele pensa ou acredita ou as coisas que ele fala. Quererem atacar o Casagrande por causa de uma doença que ele tem. Sim. Chamarem ele de drogado e qualquer nome absurdo. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, sim, com as pessoas que estão nessa situação. Nada é tão fácil. A gente não sabe 95% do que passa na cabeça das pessoas e nem da forma que deve ser lidada. Então, que o Diogo Vitor não tenha mais problemas com droga e, se tiver, que tenha todo o acompanhamento médico necessário para... É o que a gente espera, né? Sim. Então, aqui no caso dele, é que, assim, não era tão grande dependência, era mais por aquele moleque que começa a ganhar muito dinheiro e começa, sabe, ele foi pegando um doping, ele perdeu o controle.
Isso, aí ele parou um tempo, não usava e tal, ele não era um dependente, entendeu? Mas aí depois, balada, festa, acabou indo de novo, foi pego de novo no doping. É mais uma questão da pessoa não ter a cabeça formada pra, tipo, pensar, putz, olha, eu sou um jogador profissional, vou ter a minha carreira e tal. É muito menos do que, eu sou um dependente químico, sabe? É mais uma questão de balada, de amizades ruins, é mais uma questão disso, sabe? No caso dele, por exemplo, que não era uma dependência, era um cara que tipo, tinha que usar e tal. Já que vocês comentaram de doping, eu vou deixar aqui minha breve lembrança do papagaio, grande papagaio que agora se chama Rafael Elias. Rafael Elias. Ele sofreu com isso aí no Galo, foi pego no doping, e aí sofreu sanção pelo Palmeiras, tipo, desconto no salário, mas não foi afastado. E aí ele voltou, né, teve essa mancha na carreira dele, e o Palmeiras reintegrou ele ao elenco, e ele tá jogando agora o Campeonato Paulista, fez gol. Não é um jogador que particularmente me agrada tecnicamente no estilo de jogar, ele é bem centroavantão 9 de área mesmo. Mas pro sucesso dele aí, espero que ele seja o nosso herói improvável aí no decorrer do ano. Só pra encerrar o assunto do Diogo Victor, no Corinthians Sub-23, que era o link que ele tava lá, o problema maior dele foi o físico. Ele não entrava em forma, ele tava pesando mais de 100 quilos, ou quase 100 quilos, e ele não entrava em forma de jeito nenhum. Aí veio o Alex como novo coordenador da base do Corinthians, e falou, se você não entrou em forma, já tá aqui quase um ano, você não entra em forma, então tchau. Assuntos polêmicos também rolam aqui. Ok. E só para completar, o Gonzalo Carneiro, uruguaio, também teve esse problema em São Paulo, foi reintegrado no ano passado e não vai continuar no clube para esta temporada. Sim, é mais problemas técnicos, né? O cara já não tem uma dependência, né? Mas é mais os problemas técnicos dele, né? Nesse caso do Carneiro foi. O São Paulo deu ajuda para ele, de fato, se tratar, se recuperar desse problema, tanto psicologicamente quanto a dependência em si. Mas é final inesperado, né, deste podcast. A gente começou falando da base, terminou falando sobre doping, dando conselhos para a gente tomar cuidado e cuidar um dos outros. Mas eu queria saber de você, nosso ouvinte, qual a sua opinião? Se a gente falou bem, falou mal, se você acha que a gente esqueceu de algum jogador da base do seu time que você gosta muito e que acha que pode brilhar na temporada. Então deixa o seu comentário no nosso post do Instagram, ou comenta com a gente no Twitter. E também não esquece de compartilhar esse episódio com os seus amigos, tá bom? Valeu, Léo, valeu, Caio, valeu, Neves. Valeu e até a próxima. Valeu, as 4 forças. Galerinha. É isso. As 4 forças também é consciência social, tá vendo? Boa. E o obrigado mais importante deste episódio é para ele, Natan. Muito obrigado, Natan, nosso editor maravilhoso, o homem que vai salvar nossas vidas. Porque não sei se vocês vão perceber, espero que não, mas o programa caiu 2 vezes, né? E a segunda vez foi em homenagem ao Palmeiras, bem na hora que o Neves estava falando. Nossa, que engraçadíssimo. Era essa piada que ia fazer na retomada. Legal, parabéns. Ai, brincadeira. Mas eu também queria agradecer. O segundo obrigado mais importante é para você que está acompanhando a gente, está apoiando nesse nosso projeto. Então deixa aqui meu muito obrigado. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Valeu!